seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Oficina de Criação. Meu nome é Priscila Luiz, eu sou artesã por trás da crocheteria e eu vou te acompanhar nessa trajetória de 3 dias de aula sobre criação de amigurumis e criação de receitas de amigurumis. A minha intenção com a Oficina de Criação é ajudar artesãs que já fazem amigurumis por encomenda ou trabalham com pronta entrega, mas querem começar a fazer as suas próprias peças, as suas próprias criações e também as receitas dessas criações. E como que eu pretendo fazer isso? Eu quero contar para vocês um pouquinho da minha trajetória com os amigurumis, porque eu acredito que qualquer atalho ou dica que eu passar para vocês que ajude a otimizar tempo já vai ser muito proveitoso. Eu acredito que o maior valor que a gente coloca no nosso trabalho como artesã é o tempo, né? É o mais difícil de precificar a princípio e é o que tem o maior valor. Então, tudo que nos fizer otimizar tempo, tanto no planejamento, na produção, na diagramação dessa receita, né, na venda dela, tudo que nos fizer ganhar tempo vai também nos fazer ganhar dinheiro. Né? E eu sei que tem muitas artesãs que saem desse trabalho somente com encomendas e começam a pensar em vender receitas com a intenção de ganhar melhor, né? De ter um outro produto que é dentro do mesmo nicho, né? Mas que possa ser remunerada tanto pela peça pronta quanto pela receita. E eu acredito que esse seja um caminho excelente para quem trabalha com amigurumis. Foi o que eu escolhi para mim. E foi quando a crocheteria começou a crescer e me dar o retorno que eu acreditava que ela poderia me dar. Eu faço crochê desde pequena, desde criança, né? Aquela história que é a história de muitas. Aprendi com a minha avó também fazia, né? Minha bisavó também fazia. Mas foi em 2015, mais ou menos, que eu comecei a me dedicar aos amigurumis. Eu nem sabia muito bem o que eram os amigurumis, né? Nem que existia esse termo, esse nome. E já estava me arriscando ali com o fio que tinha, com a agulha que tinha, completamente diferente de todos os recursos que a gente tem hoje. Mas eu me apaixonei pelas possibilidades, né? Não há o que não possa ser feito de crochê. E não existem formas que não possam ser feitas com um amigurumi, né? Com o crochê, com a técnica do crochê. E então eu comecei a trabalhar com encomendas. No início eu presenteava muito as pessoas com amigurumis e aí vai no boca a boca, né? Que a gente conhece, que é tão bom. Então as pessoas vão indicando, vão falando e quando vê tem gente entrando em contato pedindo mais informações, se a gente vende, né, se a gente aceita encomenda, se a gente faz personalizado e a coisa começa a crescer. E foi assim que aconteceu comigo. Então eu fiquei muito tempo trabalhando com encomendas, também experimentei em algum momento trabalhar com pronta entrega, que para mim não funcionou muito bem e eu acredito que para a maioria também não funcione por um motivo muito importante: os personalizados. Tudo que é feito à mão, né, o artesanato, o artesanal, ele nos dá essa oportunidade, essa chance de fazer as coisas personalizadas. Então as pessoas aproveitam muito quando elas estão comprando uma coisa artesanal para dar alguma característica muito especial para aquela peça. E nos amigurumis isso é muito mais frequente, talvez, do que em outros produtos, porque as pessoas querem presentear e aí querem colocar a letra do nome, se é uma bonequinha, uma característica daquela criança, né? Se é um personagem, querem alguma coisa muito específica. Então é muito difícil o artesã que trabalha com encomendas não cair nos personalizados, nem que sejam detalhes, né? Usa sempre aquela mesma receita, a mesma base, mas acaba personalizando detalhes para que esse cliente se sinta especial, né, para o que ele recebeu, para que o que ele recebeu seja único, seja diferente dos outros, né, seja de fato muito artesanal. E então eu trabalhava com as encomendas, muitas coisas muito personalizadas
e comecei a notar que quanto mais desafiadora era a ideia daquele cliente, quanto mais diferente era aquela proposta, mais eu me interessava, mais eu tinha prazer em fazer aquela peça, em estudar para fazer aquela peça, encontrar soluções para aquela forma. E aí eu comecei mesmo em encomendas bem comuns, assim, de peças bem básicas, eu acabava personalizando algumas coisas e deixando mais parecido comigo, né, com o que eu gosto e com o que aquele cliente gostava. Então, inevitavelmente começaram a vir as minhas próprias receitas, porque eu ia atrás de uma receita pronta para ganhar tempo, mas eu não gostava. Ai, o passarinho. Então, eu ia atrás de uma receita pronta para ganhar tempo, né, para otimizar o meu tempo, mas eu quase sempre não gostava do que eu encontrava, ou eu queria um pouco diferente, um estilo um pouco diferente, às vezes uma diferença de tamanho também é bem comum, né, a gente querer um tamanho diferente. E aí eu me via na situação de criar, né, às vezes com alguma base que eu já tivesse trabalhado, às vezes do zero mesmo. E nas primeiras receitas que eu criei para atender a clientes, né, já nem pensava nessa questão de vender os padrões, eu não anotava, eu não fotografava, eu simplesmente fazia, né, deixava fluir, ia fazendo, porque o meu objetivo era ter aquela peça pronta para entregar, né. E aí começaram a surgir as solicitações de repetir aquela peça. Olha, eu vi que, né, tu fez essa encomenda e eu queria igual, mas com uma outra cor ou com outro detalhezinho. E aí eu me via tendo que repetir a peça que eu já tinha feito, mas que não tinha anotado nada, não existia a receita daquela peça, porque, né, não existia a receita e eu criei de cabeça. Então eu comecei a anotar. Comecei a anotar do meu jeito para que eu entendesse no momento que eu precisasse reproduzir de novo aquela peça. E nessa crescente, principalmente no Instagram, né, para as pessoas que começavam a conhecer mais o meu trabalho, também começavam a surgir as perguntas do tipo: que receita é essa, né? Quem é artesã? Tu ensina a fazer? De quem é essa receita? E eu comecei a enxergar ali então a possibilidade de vender as receitas que eu criava. Também já sentia muito a necessidade de ganhar melhor com os amigurumis, porque quem trabalha com encomenda sabe que a gente tem X dias no mês, né? Se tirar os finais de semana aí, mais ou menos uns 22 dias no mês. Nesses dias a gente consegue trabalhar X horas, vamos dizer 6 horas, 8 horas, depende da rotina de cada uma de nós. E o que a gente vai vender é o que a gente consegue produzir neste tempo, dentro desse tempo do dia, dentro desse tempo da semana e depois do mês. Então, o que a gente vai ganhar naquele mês, muito dificilmente vai ultrapassar aquele valor, aquele teto que a gente alcançou num mês muito produtivo, porque é uma pessoa só produzindo. A gente não tem como criar mais tempo, né? A gente pode, de repente, fazer peças mais rápidas, né, buscar ganhar nisso, mas a gente sabe que não é tão simples quanto parece, né? Então chega num ponto que a gente atinge ali um teto de ganho com aqueles amigurumis por encomenda e não consegue sair daquilo ali. Vai um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas fica ali naquela média, né? E pode ser que para algumas pessoas funcione muito bem, né? Que seja só um hobby ou que ela não tenha pretensão de ganhar mais, né? Mas para mim não era o suficiente e eu acredito que para muitas de vocês também não seja. Então eu queria sim que o tempo que eu estava dedicando a esses amigurumis me trouxesse um retorno maior financeiro. E as receitas pareciam uma boa ideia, porque é um produto que tu faz uma vez, né? Eventualmente tu vai ter alguma manutenção, alguma correção, ou se quiser mudar alguma coisa. E esse produto segue vendendo. Ele não se vende sozinho, porque nada se vende sozinho. Não caiam nessa ilusão de que eu vou fazer uma vez e ele vai se vender sozinho para todo sempre, amém. Não, gente, nada se vende sozinho, né? A gente vai precisar ficar mostrando, vai tirar boas fotos, né? Vai trabalhar num outro lado
principalmente dentro das redes sociais, dentro do Instagram, para seguir vendendo aquele material. Mas ele já está pronto, ele está ali no teu site, ou está no Etsy, ou está no Elo7, ou está nos teus arquivos ali, tu manda pelo WhatsApp. Independente da maneira com que esse produto é entregue, ele pode ser vendido muitas vezes e foi feito apenas uma vez. Diferente da encomenda, que para ser entregue muitas vezes, ela precisa ser produzida muitas vezes, né? Então, a receita nos faz ganhar nisso. E eu encontrei, então, nessa coisa das receitas, um caminho para ganhar mais, né? Como eu estava dizendo antes. E funcionou. Na verdade, uma das primeiras receitas que eu fiz foi a de um personagem de uma série infantil da Netflix, chamado Cory Carson, que é um carrinho. E na época, o meu Instagram era bem pequenininho e eu anunciei no Etsy e também vendi particular, e eu acredito que eu tenha vendido um total de 6 receitas. Naquele momento foi muito legal, muito importante ver que dava para vender, né? Apesar da minha insegurança, do meu medo de estar errado, de não saber exatamente como fazer aquilo ali, onde diagramar e como é que bota foto e como é que deixa bonitinho, que dados que precisam ter nessa receita, né? Eu tenho que botar a legenda de pontos, será que eu boto o fio que eu usei, né? Qual é o nível de dificuldade dessa receita? Será que as pessoas vão entender a maneira que eu explico? Então, assim, eram muitas dúvidas, e o que eu usei para servir de exemplo para mim eram receitas que eu adquiria de outras artesãs e que eu achava muito boas, né? Eu olhava aquela receita, eu fazia aquela peça e eu pensava, nossa, aprendi isso, aprendi aquilo, né? Essa dica foi muito boa, essa foto fez toda a diferença. E eu comecei a tentar seguir bons exemplos de diagramação, da maneira como eram escritas essas receitas, para aplicar nas minhas também. Então, na época eu vendi pouquinho, e eu acredito que era em torno de 12, 15 reais cada receita, mas vamos dizer que tenham sido 6 receitas a 15 reais cada uma, eu tive um ganho de 90 reais. Na época, provavelmente eu venderia o Cory por um pouquinho mais do que isso, talvez 100, 120 reais. Então já era quase como ter pego uma encomenda, né? E não precisado produzir aquela peça. Acho importante colocar aqui um parênteses e falar que nada é da noite pro dia, gente. Tudo é uma construção, né? E a gente vive num momento em que as pessoas querem resultados muito imediatos em tudo que elas fazem, né? E eu entendo isso porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu gosto de tudo para ontem. Mas não funciona assim, infelizmente. Gostaria que funcionasse? Gostaria, mas não funciona assim. Então, eu comecei com as receitas lá por 2019, pandemia, muita gente começou a se reinventar naquele momento ali, né? Ficando mais em casa, trabalhando mais online, até quem não estava acostumado, né, com essa rotina de trabalhar online, de mexer em redes sociais, acabou se vendo nisso, né? Em fazer reuniões online, tudo online, vida online. E eu comecei a venda de receitas justamente nessa época. Como eu falei antes, a primeira vendeu, 6 unidades. E as próximas receitas também foram aos pouquinhos. Então hoje nós estamos em 2024, né? Nós temos aí 5 anos. 5 anos. Nestes 5 anos eu já lancei muitas receitas e lancei receitas que venderam muito bem, né? Que tipo me deram uma renda que seria o dobro do que eu ganharia trabalhando com encomendas. Hoje eu não trabalho mais com encomendas, só em situações muito pontuais, ou para presentear, ou se é algum projeto que me faz, assim, brilhar os olhos.
Muitas vezes são projetos que aí eu acabo também vendendo a receita, né? Eu topo aquele desafio ali, faço aquela peça para aquela pessoa, mas também depois já vendo a receita dessa peça. Várias das minhas receitas aconteceram dessa forma, então eu sabia que eu ia ganhar eu ia ganhar pelas duas frentes. Eu ia entregar aquela encomenda, então não ia ser totalmente em vão a produção daquela peça, e depois eu ia ganhar com a receita dessa peça, né? Ia seguir vendendo. Então, funcionou muito bem. E eu acredito que funcione muito bem para a grande maioria das artesãs que se aventura nesse universo de vender receitas e padrões, né? Cada um chama de uma maneira. Mas não é da noite pro dia, tá? Não é, lancei a minha primeira receita, não foi um sucesso, então não quero mais desistir. Se vocês estão buscando esse caminho, buscando essa trajetória com receitas, sejam persistentes, tenham paciência, né? As coisas vão vir, mas tudo depende de uma constância ali de trabalho, de dedicação, né? E paciência para dar tempo, né? Do teu perfil no Instagram crescer, das pessoas falarem do teu trabalho, começarem a produzir as peças com as suas receitas, e aí elas vão divulgar essas peças e vão te marcar ali, a outra artesã vai ver, e aí ela vai querer fazer também, e aí ela vai receber uma encomenda daquela peça, e aí a coisa vai crescendo exponencialmente e muitas vezes vagarosamente, né? Mas o importante é a gente estar andando em direção àquele objetivo, né? É estar andando. Quanto tempo a gente vai levar para chegar ali? Bom, daí são muitos fatores que influenciam nisso, não é só a nossa vontade e a nossa dedicação, né? Mas o importante é estar andando em direção àquilo, né? Não ficar parado esperando que as pessoas venham descobrir a minha arte, o quanto eu sou um alecrim dourado da criação. Porque não é assim, a gente tem que se vender um pouco, a gente tem que vender o que a gente faz, a gente tem que querer mostrar para as pessoas, né? Querer que elas nos conheçam o nosso trabalho. Então isso também é muito importante. Quero conversar com vocês um pouquinho sobre processo criativo, tá? O processo criativo ele tem muitas etapas. Quase sempre a gente experimenta 4 principais etapas nesse processo. Que a primeira é a ideação, é quando a gente tem uma ideia, né? A gente pesquisa, olha muitas referências, assiste um filme, né? Ou tá andando na rua e vê uma coisa que chama atenção e aí surge a ideia de fazer alguma coisa, né? Surge a ideia de criar aquele amigurumi. Nossa, isso aqui ficaria lindo se fosse um amigurumi. Quem nunca, né? Quem nunca vendo um filme não pensou nisso? Então a gente tem esse primeiro momento da nossa ideação. Depois a gente tem um momento de exploração ali, de pesquisa, de procura, né, foto na internet, procura referências no Pinterest, procura fios que tenham cores que vão ficar legais nesse projeto. A gente procura talvez até referências de outros amigurumis. Eu não gosto muito, tá? Fica aqui um parênteses. Eu não gosto de procurar como referência outros amigurumis, tá? Eu procuro muito sobre toy art, eu procuro muito sobre design de personagens, mas nunca dos amigurumis em si, tá? Eu busco as minhas referências em outros lugares para não causar conflitos, né? Porque às vezes a gente acaba meio que introjetando aquela ideia do amigurumi da outra pessoa e sem querer acaba copiando alguns detalhes, né? Então não acho legal, acho melhor evitar esse tipo de pesquisa. Mas então a gente faz essa exploração, a gente busca todas essas referências e aí a gente tem uma terceira etapa ali, que é uma etapa de ruminar, é uma etapa de deixar a ideia ali em banho-maria, cozinhando devagarinho, vai fazer outra coisa, vai entregar aquela encomenda que está atrasada, vai organizar um ateliê, segue a vida, né? Isso pode durar horas, pode durar dias, não é um tempo pré-determinado, tá? Para mim funciona
Às vezes é uma questão de dias mesmo. Eu tenho aquela ideia e daí eu pesquiso, louca, quero começar naquele mesmo momento aquilo ali. Mas eu sei que não é o ideal. Então eu absorvo tudo aquilo e aí eu volto a fazer o que eu tava fazendo, né? Vou corrigir alguma coisa, vou criar uns conteúdos, pego um outro projeto que já tá em andamento, eu sempre tenho várias coisas ao mesmo tempo. Ou pego um tricôzinho, uma coisa que não tem nada a ver com aquilo ali, e aí deixo aquilo ali cozinhando devagarinho. E aí, por último, que seria a quarta etapa, é aquele momento eureka, né? Aquele momento de, meu Deus, é isso. Então, às vezes a gente começou com a ideia de fazer, vou dar um exemplo qualquer. Eu vi um filme sobre abelhas, e aí eu pensei em fazer um amigurumi de abelha. E aí pesquisei aquela coisa louca e desenho, cada um mais lindo que o outro. Guardei aquilo lá, deixei em banho-maria. E aí, num belo momento, tô conversando com uma amiga e ela me falando do bebezinho dela e que tava pesquisando móveis e pesquisando coisas de bebê. E aí eu penso, um móvel de abelha. É isso. E aí eu já consigo enxergar as abelhinhas penduradinhas e florzinhas ou folhinhas, sabe? É aquele momento que a gente, isso aqui vai funcionar, vai ficar muito massa. Pode ser que seja certeiro e funcione e fique maravilhoso. Pode ser que a gente tenha que repetir a etapa 3 e 4 de novo, né? De novo, deixar a coisa ruminando e ter uma outra grande ideia. Porque às vezes na prática não sai exatamente como a gente idealizou. Mas costuma funcionar, tá? Então, nesse quarto momento, a gente tem a ideia final do que a gente quer fazer e aí vamos botar a mão na massa, né? E se organizar para criar de fato, né? Então o processo criativo começou bem antes, né? Começou quando a gente teve lá uma ideia que brotou do nada, nunca é, mas parece que é do nada. E aí a gente passou por essas 4 etapas até definir o que a gente ia fazer. E aí depois dessas definições vem o trabalho, né? E para trabalho com amigurumis a gente precisa de método, a gente precisa de organização, a gente precisa saber quais coisas têm que ser decididas antes de começar. A gente precisa saber como planejar esse amigurumi para não sair fazendo e desmanchando eternamente até desistir da ideia de tão cansada que a gente fica, né? E aí que entram os métodos, né? Aí que entram as metodologias de criação. E esse processo criativo todo, ele aconteceu com essa peça aqui, quando eu comecei a idealizar a oficina de criação, né? Eu pensei, quero falar sobre o CRIA, quero mostrar para as pessoas como que é o meu curso, né? Eu pensei, vou mostrar brevemente como que funciona no geral, para elas entenderem melhor, e vou mostrar isso através de uma peça. É muito mais fácil eu dar um exemplo prático do que eu ficar aqui falando sobre como funciona o curso e vocês ficarem só imaginando, né? Então, eu apliquei todas essas etapas, todo esse método na criação dessa peça aqui. Esse aqui é o Tobias. Ele é primo do Nicanor. Quem não conhece o Nicanor, fica o convite para entrar no meu Instagram e ir lá nos destaques. Tem um destaque que é todinho só dele, do Nicanor, que é a perereca que queria ser uma borboleta. E esse aqui é o Tobias, primo dele, né? O Tobias tem um modelito aqui todo especial. E vocês vão acompanhar aí nos vídeos que eu vou colocar junto todo o processo de criação do Tobias. Então, a ideia inicial era ter uma peça que eu conseguisse mostrar o processo em um curto espaço de tempo, então uma peça pequena, uma peça que eu encontrasse soluções rápidas para a produção dela. Então, eu comecei a fazer algumas pesquisas e lembrei do Nicanor, que está sempre na minha mesa e que foi um super sucesso, é uma receita gratuita que repercutiu super bem. E fazendo ele eu descobri que eu adoro sapinhos e pererequinhas. E então eu pensei, por que não, né? Seguir essa linha do Nicanor,
que já é uma receita gratuita, e trazer uma outra peça numa temática parecida. Então, ficou definido que seria um sapinho, né? Uma pererequinha, um sapinho. E então eu comecei a esboçar. Para quem gosta de desenhar, esse é um momento muito gostoso da gente criar as coisas, da gente desenhar, da gente testar cores, né? Para quem não gosta de desenhar, não quer ou pensa que não sabe desenhar, que a maioria diz que não sabe, mas é uma questão de prática, né? Está aí o Pinterest, o Freepik, os tantos outros, né, centenas aí de sites de bancos de imagens gratuitas, né, que a gente pode usar como referência para as nossas peças, sem ferir os direitos autorais de ninguém. A gente também tem sempre a possibilidade de gostar de uma ilustração e ir atrás da pessoa que fez essa ilustração, pedir autorização para ela e daí usar essa ilustração como referência, né? São muitos caminhos que a gente pode buscar para definir aí qual vai ser o desenho dessa peça. E mesmo que seja uma coisa que está só na nossa cabeça, que a gente não viu uma referência, né, de uma imagem, de uma ilustração, a gente também pode esboçar ali, bem básico, né, em formas geométricas, tentar encontrar uma maneira de pelo menos ter uma noção de tamanho, de proporções, né, para a construção dessa peça. Como eu gosto de desenhar, eu optei por fazer o desenho do Tobias e, a partir do desenho, começar o planejamento dessa peça. E a gente vai ver, vou ir mostrando para vocês aí em detalhes, como que foi esse processo. Então, depois que eu finalizei o desenho, chegou o momento de colocar aqui algumas medidas gerais, tá? Eu coloco sempre o tamanho final que ele vai ter e a folha quadriculada, o papel quadriculado, me ajuda muito a não precisar ficar medindo com régua, mas vocês também podem fazer em qualquer outra folha e usar uma reguinha para ajudar a encontrar essas medidas. Então, a largura e a altura dele são bem importantes porque eu quero que ele fique do tamanho do desenho. E isso é uma coisa que eu posso definir através desse planejamento. Vou anotar alguma coisa sobre as cores aqui. Já coloco também o tamanho dos olhos com travas, porque aí eu já tenho os olhinhos depois, na hora de produzir a peça, não tem que parar o que eu tô fazendo para ir procurar os olhos, né? Então, todas essas coisas que eu consigo definir antes e deixar prontas, são coisas que vão me fazer ganhar tempo ali na frente, quando eu estiver tecendo de fato a peça. Eu posso aproveitar esse momento também para colocar algumas características que eu considero importantes. Por exemplo, essa peça fica em pé, né? Para quem que é essa peça? É para uma criança? É para um adulto? Ela vai ficar exposta? Ela vai ser para brincar? Então, eu posso aramar ela? Eu posso colocar algum tipo de estrutura? Ou sendo para criança, não, né? Então, é um bom momento para incluir no planejamento esses detalhes, essas características dessa peça, certo? Agora, o meu próximo passo é definir por onde eu vou começar. E aqui eu elegi começar de baixo para cima. Então, obviamente, vou começar pelas patinhas de baixo, né? Pelo que seriam os pés. Então, eu já sei características importantes da minha peça, eu já sei por onde que eu vou começar. Agora, que fio que eu vou usar, né? Que agulha que eu vou usar para fazer essa peça? Essas cores que eu defini, quais são os códigos dessas cores, né? Nos novelos que eu escolhi, né? Cada linha de fios tem ali as suas características, né? E tem a numeração das suas cores, então a gente já pode usar essa numeração de cores para colocar no nosso planejamento, para depois, quando eu vou diagramar essa receita, eu já tenho essa informação. Eu não preciso ir lá catar cada novelo de cada cor que eu usei para procurar o número daquela cor, né? E poder incluir essa informação na minha receita. Então, já anota o número da agulha, já anota
os números das cores que foram escolhidas, já deixa tudo separadinho num lugar só, e aí tu não precisa ficar buscando coisas fora enquanto está trabalhando nesse projeto. Então, eu vou separar aqui essa folha. Eu poderia anotar atrás, mas eu quero, né, que vocês possam observar o desenho, e eu também, enquanto eu vou anotando. Então, eu vou pegar uma outra folha aqui, tá? E vamos começar, então, a nossa receita. Vamos começar pelos pés, como eu tinha definido antes. E a receita já começa antes mesmo da gente pegar na agulha, né, e pegar o nosso fio. Eu vou fazer uma anotação aqui de um exemplo do tamanho do pé, pelas medidas que eu tirei ali. Então, só vou refazer aqui o desenho, mas podia fazer no original mesmo, né? Essa anotação. Porque aí eu vou usar ele também para fazer a comparação quando eu for trabalhando o pezinho. Acho que eu posso começar dessa ponta aqui, ó, e as carreiras vão abrindo. Então, eu sei que vou começar com bem pouquinho e vou aumentando o número de pontos para abrir como se fosse um triângulo, né? E depois lá fazer os dedinhos. Então, aqui eu já começo a anotar mais ou menos o que eu acho que vai funcionar nesse formato do pezinho. Pode ser que eu acerte de primeira, mas pode ser que tenha que fazer alguns ajustes. Isso eu vou ver quando eu começar a produção desse pezinho. Algumas características, assim, algumas coisas que nós vamos fazer na peça, elas também vão vir mais rápido ou mais devagar, dependendo da nossa experiência com a produção de amigurumis. Quanto mais amigurumis a gente faz, quanto mais diferentes eles são, mais a gente aprende coisas diferentes, né, da produção. Então, aqui eu já tive que fazer dedinhos bem fininhos, então eu já tenho uma ideia de como que eu vou fazer, né? Eu vou subir com correntinhas, fazer um picô aqui na pontinha, para ele ficar mais arredondadinho, e depois eu vou voltar para a base do pé. E aí vou repetir isso mais 2 vezes para fazer os outros dedos. Isso vem da experiência, vem do tempo, né? Essas decisões que a gente toma de como fazer essa peça. Então, já vou anotar ali que são 2 pés iguais. E agora sim, tendo esboçado ali, pego o meu fio. Eu optei por essa cor, que é o positano da Balloon. E aí, vou anotar aqui o meu fio e a minha agulha. Porque, gente, parece mentira, mas se eu largo esse projeto, começa outra coisa. Quando eu voltar para ele, eu não lembro qual foi a agulha que eu usei. Talvez esse, por ser com o fio Balloon, eu, né, apostaria de que tinha sido a 2 milímetros. Mas eu já usei outras agulhas com Balloon, então, na dúvida, eu tenho que anotar, senão depois eu não vou me lembrar. Então, eu pego aqui a minha agulhinha, velha de guerra, minha Clover Soft Touch, e vou fazer o que eu anotei ali. Vou começar com 3 pontos baixos no anel mágico. Não se preocupem agora em anotar isso que eu tô fazendo, né? Nem precisa acompanhar a receita, porque eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link com essa primeira parte da receita para vocês poderem fazer depois, né? O Tobias de vocês, do jeitinho que vocês acharem melhor. Então, fiquem tranquilas quanto a isso, tá? Eu só quero que vocês entendam mesmo esse processo de produção, essa ideia de planejamento e de produção e o quanto isso pode ser mais organizado, né? Então, aqui já tô fazendo a minha segunda carreirinha, que é só de aumentos. E eu noto que nessa segunda carreira eu já cheguei numa largura que seria a largura final ali. Vou fechar bem aqui embaixo. Então, não vejo necessidade de fazer ainda mais aumentos na próxima carreira, que era o que eu tinha planejado a princípio. Então, eu só vou repetir esses 6 pontos que eu fiquei aqui nessa segunda carreira. Porque eu já tenho uma largura bem legal, e aí eu posso
partir para a confecção dos dedinhos. Vamos comparar aqui. Acho que tá um tamanho bem legal, bem próximo do que eu anotei ali. Então, vamos para os dedinhos, fazendo algumas correntinhas para chegar ali na altura que eu quero. E eu sei que eu vou ter que ter pelo menos 3 correntinhas a mais para fazer o picô, que é aquele pontinho que fica parecendo uma bolinha no início ali. Então, eu fecho aqui, ó, com ponto baixíssimo e fica uma bolinha na ponta. E eu desço novamente pro pé com pontos baixíssimos na corrente, porque aí eu sei que esse dedinho vai ficar bem fininho do jeito que eu imaginei ele. Então, acompanhem mais um pouquinho da produção dos pés. Depois, acertando o primeiro pé, né? É só a gente repetir o segundo e reforçar as informações, né? Corrigir as informações dessa anotação que a gente fez nessa receita. Olha só que legal, então, esse resultado que a gente conseguiu aqui, já muito próximo do tamanho que eu queria. Achei que ficou bem legal. E então já posso repetir esse segundo pezinho, né? E começo a pensar também como é que eu vou subir desse pé para a perninha, né? Essa é uma questão importante. Quase sempre a gente projeta os pezinhos já com uma saída para subir para a perna, né? Nesse caso, eu já sabia que não ia dar para sair de cara, porque eu não queria fazer ele com volume, né? Trabalhando em espiral. Eu pensei em fazer ele trabalhando o crochê linear, em ida e volta mesmo. Então, eu vou ter que fazer uma segunda parte que vai se encaixar nessa, em cima ou embaixo, não tenho certeza ainda, que então vai servir ou como peito do pé, ou como a parte de baixo do pé, e a partir dessa segunda parte vai subir a minha perninha.
eu quero muito que tu possa também fazer o teu Tobias na versão que tu quiser. Pode mudar a cor da roupa, pode mudar o estilo, né? Pode adaptar a receita da maneira que achar melhor. Eu vou mostrar o processo, mas para não ficarem muito longos os vídeos da produção, né? Como se fosse uma receita ensinando vocês, eu vou deixar a primeira parte da peça no material complementar dessa primeira aula, que vocês vão receber então por e-mail, ali o link para rever essa aula se vocês quiserem. Também com o material complementar para começar a fazer o Tobias de vocês, tá? Então eu quero ver muitos Tobias lindos, coloridos, maravilhosos no meu Instagram. No e-mail eu vou colocar direitinho para vocês quais as hashtags que tem que usar para que eu consiga ver os Tobias e repostar todos. Quero muito agradecer a presença de todo mundo nessa primeira aula. Eu espero que tu tenha gostado, que tu tenha aprendido coisas novas, que tenha tido insights de caminhos para trilhar, ou que alguma dica tenha feito muito sentido e que vai te ajudar de alguma forma no teu trabalho e nas tuas criações. Te espero amanhã na segunda aula do nosso evento Oficina de Criação, que a gente vai terminar aqui o nosso maravilhoso Tobias. Vamos conversar um pouquinho mais e vamos nos preparar para a terceira aula, que vai ser ao vivo. Até lá!